experiência que seja boa para todo mundo, né? A gente quer levar e deixar como legado para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de experiências humanas de bem-estar, a gente está falando de gente, é pessoas o tempo inteiro. Quando a gente leva experiências para dentro da empresa, a empresa é feita de pessoas. Então, de qualquer forma, a gente está falando para pessoas, né? E a minha experiência durante essa quarentena, né? A minha percepção foi de que a gente precisava ter encontros que fossem para famílias também. Porque no nosso dia a dia, o que a gente costuma fazer, né? A gente está criando uma nova rotina, todo mundo está criando o seu próprio jeito de lidar e de levar a vida, viver a vida durante a quarentena. E aí a gente tem horário para acordar, as crianças, né, estudam, a gente faz o home office e cuida da casa, cuida da vida como um todo. E aí, qual é o tempo que a gente tem para falar sobre assuntos relevantes entre nós, né? O pai com o filho, com a mãe, com a sogra, eu não sei como que está essa configuração das famílias ou das pessoas que estão em isolamento junto com vocês, porque cada casa está de um jeito. Aqui em casa sou eu, meu marido e minha filha. Meu filho não está aqui, está estudando fora, então seríamos 4, mas estamos em 3. E também tem a cachorra, né? A Meg. Meg também está isolada com a gente. Então, qual é a nossa experiência, né? Cada um está vivenciando de uma forma. Eu achei muito interessante a gente poder levar o bem-estar para as famílias, né? E aí eu vou até dar o meu próprio exemplo. Como que a gente começou nessa quarentena, né? A gente começou jogos de tabuleiro para a gente poder matar um pouco do tempo e até um pouco dessa ansiedade que a gente fica. E a gente gosta muito de jogar Uno, a gente gosta de jogar buraco e a gente gosta de assistir séries na Netflix, várias séries a gente está assistindo, filmes também, né? A gente gosta de cantar no karaokê, enfim. A gente tem algumas atividades em família que a gente está se propondo e a gente está curtindo, assim como vocês devem ter na família de vocês também, outras formas de diversão, mas é difícil a gente reunir a família para falar de coisas importantes, né? Porque quando a gente senta para conversar, a gente fala normalmente de coisas aleatórias, né? Então a gente vai falar da notícia que veio no jornal, a estatística, né, de acometimento aí do Covid. A gente vai falar sobre as piadas, as bobeiras que rolam aí nos WhatsApp, Instagram. Então a gente fala de muitas coisas que às vezes não tem tanta relevância. E qual é o momento que a gente senta com a nossa família para falar sobre ansiedade, sobre depressão, para olhar, né, para esse sentimento, essa emoção que está correndo pelo corpo de uma pessoa que de repente está do nosso lado. Às vezes a gente não está olhando para o nosso filho, para o nosso pai, para o nosso irmão, ou até para a nossa cachorra que seja. Às vezes a gente não está dando a devida atenção. O que será que está se passando ali? Né? E às vezes não é só o jogo, não é só o filme, não é isso que vai resolver. É esse tempo que a vida hoje está nos dando, e eu acredito muito nisso, o convite que a gente está recebendo da vida é de pegar esse tempo para a gente se olhar, se perceber, olhar para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, né, que estão com a gente nesse isolamento, de uma outra forma. Olhar mesmo, olhar por dentro, dar mais atenção, escutar mais, né? E aí eu senti muito esse chamado. A quarentena foi, né, passando e eu fiquei pensando, poxa, a gente não tem encontro para famílias, né? A gente tem 1000 cursos aí gratuitos que, cara, muito interessante, que várias plataformas, várias instituições estão oferecendo gratuitamente. Tem 1000 coisas assim super bacanas que a quarentena está trazendo à tona e que eu acho muito, muito lindo, muito legal. Mas esse encontro que eu estou propondo, que a Well for All está abarcando e que a gente quer fazer isso semanalmente, para mim é uma coisa nova. A gente ter um momento para sentar com a nossa família, para discutir sobre assuntos importantes de uma forma leve, descontraída, sabe? Onde a gente possa colocar situações do nosso dia a dia e socializar. Porque, no fundo, essa proposta é o seguinte, é a gente socializar com as famílias. Já que a gente não pode ir numa pizzaria, né? Com os vizinhos, por exemplo, a gente pode se reunir numa plataforma online para falar de assuntos importantes que a gente não pode deixar de discutir. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada, boa tarde a todos. Sou fisioterapeuta e trabalho com o Pilates, né? Então, vou estar fazendo aqui com vocês alguns exercícios
que vai trabalhar junto com a respiração no intuito da gente estar levando um pouco de relaxamento e também diminuir a ansiedade, né? Porque o exercício junto com a respiração, eu acredito que a gente diminua bastante essa ansiedade. Então, nós vamos estar fazendo alguns exercíciozinhos aqui. Então, vamos começar sentado, todo mundo, né? Todo mundo está sentado. E vamos começar com uma respiração, para a gente perceber como está a nossa respiração agora, né? Como essa respiração está nesse momento de a gente estar inspirando fundo e soltando ar. Se existe alguma restrição, se é difícil encher esse pulmão, se não é difícil. Então vamos testar, fecha os olhos e pensa nessa respiração. Faz uma inspiração profunda e uma expiração profunda. E solta o ar. Inspira de novo. E solta. Agora nós vamos colocar as duas mãos no peito para a gente fazer como se as mãos estivessem fazendo um peso para empurrar esse ar do pulmão. Então nós vamos inspirar fundo e quando soltar o ar, nós vamos fazer uma flexão com o tronco um pouquinho só. E volta inspirando, levantando o corpo. Inspira de novo, solta o ar e afunda. E volta. Inspira de novo e solta o ar. Deixa a mão ajudar a empurrar o peito para baixo. E volta. Agora nós vamos fazer ao contrário, a extensão. Mas não é só a cabeça que vai, eu quero o tronco indo junto. Então nós vamos, inspira e leva o tronco para trás. E solta o ar, deixa a mão pesar. E vamos de novo, inspira. E solta o ar. Só mais uma vez. E solta o ar. Agora nós vamos colocar as duas mãos assim na cabeça. Faz um entrelaço com os dedos e vamos colocar lá na cabeça. E vamos inclinar o tronco para o lado, como se o cotovelo quisesse encostar lá no teto, sentindo a abertura dessas costelas. Então, inspira e solta o ar voltando. Inspira de novo, o cotovelo estivesse riscando lá no teto. E volta. Mais uma vez só, inspira. E volta. E vamos fazer para o outro lado, 3 vezes. Inspira fundo, deixa o ar entrar e volta. Inspira de novo. Volta. Só mais uma vez. Inspira longo e solta o ar. Isso. Agora nós vamos colocar as mãos lá nas costelas, bem no final das costelas. E nós vamos fazer um movimento onde a mão direita vai empurrar o nosso tronco para o lado esquerdo. E inspirando junto. E volta. Então, inspira e solta o ar. Inspira de novo. Empurra essa costela para o outro lado. E vamos trocar agora o outro lado. Vamos, a mão esquerda empurra lá para o lado direito. E volta. Procura a respiração. Deixe esse ar abrir essas costelas. Isso. Muito bem. Agora nós vamos fazer um movimento com o pescoço. Nós vamos fazer um movimento que a gente está encaixando o queixo, fazendo um movimento para baixo e olhando lá para cima. Como se eu estivesse dizendo um sim. Então eu quero, encaixa o queixo, como se o queixo fosse entrar dentro da garganta, faz um movimento para baixo
e olha lá para o teto. A respiração agora pode ser livre. Empurra, olha para baixo e olha lá para o teto. Só mais uma vez, empurra para dentro, olha para baixo, vai no seu limite de movimento. E volta. Agora nós vamos fazer um movimento de olhar para o lado, como se a gente estivesse dizendo um não. Olha para o lado, ajuda com a mão a empurrar, como se quisesse empurrar um pouquinho mais e volta no centro. Olha para o lado e volta no centro. Isso. E vamos fazer agora o outro lado. Olha para o outro lado, contrário, e volta. Só mais uma vez. Isso. Agora nós vamos mexer os ombros. Vamos fazer círculo, levando esses ombros lá em cima na orelha, de inspirar. Agora eu quero a respiração de novo. Inspira e solta o ar. E ao contrário. Inspira. Isso. Acha algum pontinho lá atrás nas costas que esteja tensionado. E volta. Agora nós vamos levar os dois ombros lá na orelha. Inspirando. E quando soltar o ar, nós vamos soltar rápido. De novo, inspira. E solta o ar rápido. Só mais uma vez. E solta o ar rápido. Isso. Agora fecha os olhos novamente e vamos ver como é que está essa respiração. Vê se ficou mais fácil, mais leve de entrar o ar e de soltar. Observe como ficou. Faz a comparação antes e o depois. Acho que deu para relaxar um pouquinho. Ok? Obrigada, gente. Vou tentar vencer essa ansiedade de ter que falar em 15 minutos sobre ansiedade. É verdade. Então, meu nome é Paulo Sá, eu sou médico de formação, sou mestre em saúde pública, fiz meu mestrado na Fiocruz, me formei pelo UFRJ e atualmente eu sou coordenador do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Então, assim, do ponto de vista das credenciais médicas, né? Eu tenho mais de 30 anos de formado, tenho mais de 5 especialidades, mais na área de saúde pública especificamente. Então, eu vou entrar direto no assunto, né? Já que o tempo é curto, tentar também não usar uma linguagem sofisticada para poder acessar todo mundo, né? Uma das coisas que mais nos chama a atenção na evolução da sociedade moderna é digamos assim, a explosão do fenômeno da ansiedade, né? Então, a ansiedade é o quê? É um sentimento. A ansiedade é um sentimento que surge a partir de uma perspectiva ou de uma expectativa, né? Então, digamos assim, você chega e fala, Paulo, vamos viajar no fim de semana? Vamos para um lugar de praia maravilhoso, onde ninguém está em isolamento, né? Uma praia linda, deliciosa, e todo mundo pode ficar curtindo. Eu já, desde hoje, eu vou começar a imaginar como seria essa viagem, né? Essa expectativa. Isso já é uma ansiedade, porque eu já estou projetando para o futuro como eu gostaria que fosse. Então, eu construo uma idealização do que deveria acontecer. Eu espero que a viagem seja perfeita, que nada saia errado, que a praia esteja linda, maravilhosa, com sol, temperatura perfeita, sem mosquitinho para me atormentar, sem mosca pousando em mim, sem trânsito para chegar naquela praia, né? Sem uma montoeira de gente e sem chuva. Chego no lugar da praia, está chovendo, está frio, está ventando. Então, o que a ansiedade gera? Essa expectativa que eu crio. Eu projeto um futuro onde é bem possível que ele não aconteça. Ou seja, por que surge o sentimento de ansiedade? Porque
existe um risco de que aquilo que eu estou projetando que aconteça, não aconteça. Aliás, o risco é muito maior que não aconteça do que o que aconteça. Por quê? Porque eu quero controlar tanta coisa, eu idealizo tanto tudo que aconteça, que é óbvio, a vida não é assim, ela não é idealizada, e algumas coisas vão acontecer e vão fugir ao meu controle. Às vezes, muitas coisas vão acontecer e vão fugir ao meu controle. Então, por que a ansiedade surge? Porque eu quero ter o controle sobre a vida. Eu não aceito os aspectos da vida que surgem e eu tento controlar esses aspectos. Eu acho que eu sou super-homem e vou conseguir contornar todas as dificuldades que existem. Isso me gera um estresse muito grande de resposta eficiente. A ansiedade surge por quê? Porque eu fico pensando assim, ai meu Deus, será que eu vou ser capaz de responder a esse desafio? Digamos que se o carro quebrar na viagem, ai meu Deus, será que vai ter uma oficina para eu consertar o carro? Será que eu vou ter ajuda? Será que na hora que eu ligar para o meu seguro não vai responder, vai ser aquele call center com 30 encaminhamentos para 30 digitações e eu não vou conseguir encontrar, e eu vou entrar num estresse porque eu não consigo solucionar um problema que surgiu? Tudo isso gera uma ansiedade. Essa ansiedade, ela é absolutamente normal. Ela não é uma patologia. A ansiedade, ela vai surgir desde um ponto de vista de uma preservação da sua vida diante de uma ameaça, né? Então, agora nós temos uma ansiedade frente à pandemia. Será que eu vou pegar? E se eu pegar, será que eu vou ficar muito doente? Será que eu vou precisar ser hospitalizado? E se eu for hospitalizado, será que eu vou precisar ir para o CTI, vou entubar? Todas essas linguagens médicas. Toda essa expectativa, ela não vai servir de nada para você. Porque, ainda que você pense sobre tudo isso, você não tem controle sobre o que pode ou não acontecer com você. Você pode se prevenir, deve se prevenir, vai para o isolamento, usa máscara, lava a mão, etc, etc. Ainda assim, você não tem controle que numa compra que alguém traga para casa não tenha sido suficientemente lavada e você entrou em contato, pegou, pronto, acabou. Né? Então, na verdade, você não vai ter o controle sobre tudo. A nossa vida social, ela é cheia de expectativas, repleta de expectativas. Eu tenho que ser um excelente pai, eu tenho que ser um excelente marido, eu tenho que ser um excelente profissional, eu tenho que ter dinheiro para sustentar todas as expectativas minhas e da minha família, eu tenho que sustentar um status social, eu tenho que ser um profissional. Nossa, é muito tem que. Tem que um monte de coisas. E é óbvio que, diante de tanto tem que, eu vou falhar em algum lugar. Né? Então, eu posso ser um excelente profissional, um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo isso, um péssimo aquilo. Ninguém vai ser super tudo. É óbvio que não tem condição de ninguém ser super tudo. Mas a ideia de que existe um super-homem, e aí a Marvel adora fazer essa ideia, né? De trabalhar super-heróis, né? A ideia de que ser super-herói é possível, me gera uma tremenda ansiedade. Porque é óbvio que eu não vou conseguir corresponder a esse super-herói. E eu vou gerando uma expectativa em mim e nos outros. Essa ansiedade, ela gera, num momento que é assim, digamos, de pontual de sobrevivência, um efeito, uma descarga de adrenalina, depois de cortisol, que são hormônios que vão prioritariamente acontecer em você nesse momento, que é um aviso. Seu psiquismo está te avisando. Cuidado a curva acentuada à frente. Né? Que quem dirige tem isso, né? Está na estrada, tem uma curva acentuada na frente. Ai, meu Deus, peraí, tem que tomar cuidado. É um aviso. Se eu não tomar cuidado, eu vou me arrebentar todo. É um aviso inteligente. É uma inteligência do nosso psiquismo, do nosso organismo, liga um alerta, presta atenção, risco mais à frente. Né? Então, eu vou olhar e vou ver como que eu faço o contorno desses riscos. Né? Então, o Covid é um risco à frente, eu vou me cuidar para evitar de adoecer, por exemplo. Agora, se isso fica se repetindo toda hora,
diariamente, para toda e qualquer circunstância, eu interpreto que é uma ameaça, um risco maior, eu vou entrar numa ansiedade crônica. Ou seja, qualquer elemento vai disparar esse estado de estresse, que é um estado que vai provocar uma descarga de determinados hormônios e substâncias do próprio organismo para o restante do sistema do organismo e vai ocasionar problemas de adoecimento. Alguns adoecimentos são óbvios, são doenças que você observa, então você desenvolveu uma gastrite, você desenvolveu uma úlcera de estômago, você teve uma crise de asma, tudo isso resultado de um fenômeno de ansiedade que ele veio com maior intensidade e ele atingiu o que a gente chama de órgão-alvo. Geneticamente, você tem alguns órgãos seus que são parrudos, são fortes, e outros são mais frágeis. Não tem tanta capacidade de funcionar muito bem diante de muito bombardeio. Pode ser que seu órgão-alvo seja o estômago, e aí você rapidamente entra em gastrite. Mas pode ser que o do outro seja o pulmão, e ele faça crise de bronquite. Pode ser que o do outro seja a pele, e ele faz urticária, porque está nervoso, porque está tenso, está ansioso, começa a se coçar todo. Ou ele fica cheio de bolinhas, ou ele começa a descamar a pele, ou ele faz manchas na pele, como o vitiligo, por exemplo, que é uma doença que você vai descorando a pele. Ela está muito relacionada também à psoríase, que é uma inflamação, um processo inflamatório crônico, que dá umas feridas no corpo, né, que são crônicas também. Ou eczemas alérgicos, não é só substâncias externas, mas também fenômenos localizados, desencadeados por excesso de estímulos de ansiedade. Você vai, através desse sistema superativado por esses hormônios, que estão preparando o seu organismo para enfrentar uma situação de risco mais à frente, você vai sobrecarregar esse organismo no sentido dele utilizar rapidamente energia disponível. Então, o seu organismo começa a secretar mais enzimas digestivas para rapidamente digerir a comida e jogar para o sistema um fluxo de energia grande, porque você está sendo avisado que vai precisar sair correndo ou vai precisar bater em algum leão, alguma coisa assim. Você vai ter que enfrentar uma situação. O organismo está avisando, ele não sabe. Ele começa a avisar e descarregar esses hormônios. E aí vai aumentar a tensão muscular, que está te preparando para sair correndo. Vai aumentar as enzimas digestivas, que é para capturar mais rápido a energia que está lá dentro do seu estômago, do intestino. Vai estabelecer um estado de alerta nos seus sentidos para capturar qualquer situação que possa ser ameaçadora. Então, você fica em estado de alerta, numa dinâmica preparado para o movimento, e esse movimento não acontece, porque não tem um leão para você sair correndo. Você tem o seu chefe te perturbando, você tem o sujeito atrás de você buzinando para você andar com o carro e o trânsito não deixa você andar. Então, são situações que elas não geram um movimento. Quando elas não geram um movimento, tem algo que ficou interrompido. Seu organismo recebeu uma sobrecarga para entrar em movimento e você fica parado. O que acaba acontecendo é que vai ter que sair por algum lugar. Essa energia que você mobilizou, ela vai ter que sair por algum lugar. Se é para um momento de tensão naquele momento, você vai segurar e depois, no momento que você tiver a liberdade, você vai tentar extrapolar aquilo. As pessoas encontram diferentes caminhos. Elas vão beber cerveja com os amigos, elas vão para o jogo de futebol para gritar tudo na arquibancada do Maracanã, então aquela ansiedade acumulada ele vai explodir no jogo, ou ele vai dançar, vai entrar na academia, ele vai fazer ginástica, vai dançar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer uma série de técnicas, ou ele vai trabalhar a respiração dele, modular a respiração, ele vai aprender a meditar, para quando ele entrar nesse estado, ele rapidamente dá uma direção para essa energia de modo favorável para o seu corpo e não para gerar lesão, né?
Porque se eu não encontro um caminho para descarregar essa ansiedade, eu vou sobrecarregar meus órgãos mais frágeis, que eu chamei de órgão-alvo, e ele vai desenvolver algum tipo de doença. Você vai adoecer, não vai ter saída. E você tem várias maneiras de adoecer por essa ansiedade crônica ou um excesso de estímulos de ansiedade, né? Você tem a fadiga. O que a fadiga proporciona? Ela está te avisando que esse consumo de energia gerado por excesso de ansiedade, o corpo não consegue repor. E aí você começa a entrar em fadiga, você começa a sentir um cansaço, você não sabe de onde vem. Você fala, gente, não é possível. Eu até dormi essa noite toda, mas eu estou exausto, acordei pregado, né? E por que você está pregado? Imagina o seguinte, você resolveu fazer Cooper, né? Correr sem ter treinamento para isso. Você dá essa corrida, correu 1 quilômetro, 2 quilômetros. Voltou para casa, suado, cansado, etc. Tomou um banho, no dia seguinte consegue nem levantar da cama, está com o corpo todo dolorido. Por quê? Porque você submeteu o seu corpo a um esforço que ele não estava preparado. Você entrou em que a gente chama de respiração anaeróbica, começou a produzir um monte de ácido lático e aquilo dói as terminações nervosas. Quando você está sob uma ansiedade permanente, você está fazendo a mesma coisa. Você está aumentando o tônus muscular, por isso você sente dor na coluna, pescoço travado, o ombro travado, está tudo travado, porque está tudo tenso. E você não encontrou uma descarga para essa tensão. Então, começa a se acumular uma série de substâncias, toxinas, que vão se acumulando no seu sistema e você, então, entra num sistema de fadiga. Por exemplo, o pessoal tem fibromialgia, sente uma dor danada no corpo, não consegue nem se mexer por um excesso de tensão gerada naquele processo. Não estou dizendo que a fibromialgia está diretamente relacionada à ansiedade, tomou um medicamento ansiolítico, acabou a fibromialgia. Não, não é assim. Mas, em muitos casos, isso vai solucionar reduzindo a intensidade com que opera a ansiedade da pessoa. E ela está fortemente relacionada a pessoas que têm essa personalidade que entra em estado mais permanente de ansiedade com mais facilidade. Tem personalidades que têm maior resiliência, maior capacidade de superar isso, e outras menos resiliência. Então, o aspecto clínico ele vai se manifestar dependendo da herança genética que aquela pessoa tem e da bagagem cultural e educacional que aquela pessoa tem para lidar com situações de problema. Se você foi preparado para lidar com desafios, você, quando vem um desafio, você não entra em ansiedade, você responde com habilidade. Mas se você não foi preparado, se você foi educado num sistema educacional como o nosso, que a maioria é tradicional, e você aprende apenas a reproduzir conhecimento e não a enfrentar desafios, o desafio que você aprende a enfrentar é só o desafio do conhecimento e não o desafio da vida, né? Então, essa pessoa está despreparada para a vida. Quando entra uma situação como essa agora, ela pira, porque ela só sabe enfrentar um desafio cognitivo. Ela não sabe enfrentar um desafio prático, né? Chega meu filho e fala assim, ó, quem vai para a cozinha agora é você que vai cozinhar, porque eu estou trabalhando, tua mãe está trabalhando, a gente não tem tempo para cozinhar. Se não cozinhar, não come, porque não pode sair de casa para comer no restaurante. E agora? Ai, meu Deus do céu, entra em ansiedade. Por quê? Porque não foi preparado. Graças a Deus que o meu eu preparei. Eu falei, ó, vai para a cozinha que você já sabe fazer. Mas normalmente não são preparados. As pessoas não são preparadas para a vida prática. Botar uma máquina de lavar roupa, pendurar roupa, né? Fazer essas coisas, varrer a casa, limpar banheiro, né? A gente, principalmente da classe média, contrata empregada para fazer isso. Só que você não vai poder fazer isso, você vai ter que dividir com a sua comunidade. Então, esse estado de ansiedade, que ele gera fenômenos clínicos. Mas o fenômeno clínico não é em si a questão. Eu vou te dar um remédio para o estômago para você reduzir a gastrite. Mas se a ansiedade continua, você vai continuar a bombardear o seu estômago. Vai botar um medicamento para tirar o estômago como alvo. Seu organismo vai escolher outra coisa como alvo. É óbvio. Porque o organismo precisa descarregar aquela energia. E o que é pior, tem alvos que são superficiais e alvos mais profundos. Quando ele é muito profundo, pode desenvolver um câncer,
né, de longo prazo. Então, esses processos a gente tem que cuidar. Tem diferentes expressões clínicas da ansiedade. Por isso que eu dou uma variedade enorme de fenômenos clínicos, desde doenças autoimunes, que agridem a si mesmo, né? Quando você produz anticorpo que agride seus próprios órgãos, né? Até doenças mais simples, como uma urticária, né? A pessoa fica ansiosa, começa a ter urticária, começa a ter coceira, né? E você passa por inúmeras outras manifestações clínicas oriundas da ansiedade. Aí, se a pessoa tem um eczema, a pessoa vai e prescreve uma pomada de cortisona. Ela tratou a ansiedade? Não. Ela inibiu a expressão daquele órgão-alvo e aquilo vai explodir em algum outro lugar. Tem que ter essa noção. Ah, não, então vamos dar um remédio para acabar com a ansiedade. Remédio ceda, ele não acaba com a ansiedade. O fator gerador é a visão que você tem sobre o mundo, a maneira de interpretar o mundo é que gera o estado de tentativa de controle e geradora do sentimento de ansiedade. Se você der um ansiolítico, né, que é o Lexotan, um diazepam da vida, ele não vai resolver a tua ansiedade. Ele simplesmente vai sedar você, diminuir essa descarga que você dá sobre o organismo, diminui temporalmente esse efeito, mas gera outros efeitos desagradáveis. Então, por exemplo, um ansiolítico como esse, um medicamento, né, para reduzir essa ansiedade, usado de forma crônica, ele gera amnésia. Amnésia retrógrada de curto prazo, né? Então, vai gerando problemas aonde você vai aprofundar aquele estado de ansiedade, que você sai da ansiedade e entra numa depressão. E aí você fala, nossa, aquele remédio já não vai poder dar conta, eu tenho que dar um antidepressivo também. E aí é assim que a gente começa a tomar uma montoeira de medicamentos. Porque, mas eu estou tomando esses 2 medicamentos, mas meu estômago continua a doer. Então vamos lá, vamos tomar um pantoprazol, vamos tomar um medicamento para o estômago. E não, mas olha só, quando eu fico ansioso, eu tenho diarreia com frequência. Então vamos tomar um medicamento para segurar a sua colite, né, que a gente chama. Então, toda vez que você entra em ansiedade, você tem uma colite e tem o intestino solta, digamos assim. Tem outros que o intestino prende. E aí você passa uma semana sem evacuar por causa do excesso de tensão levado até para o intestino. Até a motilidade intestinal reduz. Aí você tem prisão de ventre, está com aquele medo. Então, veja bem, o fenômeno, né, tentando fazer um resumo bem rápido, o fenômeno clínico, ele é extenso. A ansiedade é um sentimento que descarrega no corpo inúmeras, infinitas possibilidades de adoecimento de acordo com as características de cada um herdadas e de trabalho também de influência do ambiente, alimentação, etc, etc. E um último elemento que eu destacaria, que é vedete, né? É a ansiedade, ela gera a insônia. Ela gera a fadiga, uma sensação de cansaço muito grande, e a pessoa não consegue pegar no sono. Isso é super comum. A mente não para, fica pensando em um monte de possibilidades futuras, a pessoa não consegue desligar o suficiente para dormir. Por isso que ela toma o ansiolítico, que ela é sedativa e ela acaba adormecendo, né? Aí ela fica viciada em tomar medicamento, só dorme quando toma aquele medicamento. E tem inúmeras outras práticas que você pode fazer que não sejam medicamentosas para você se recuperar da ansiedade. Tentei dar um resuminho, Carla, não sei se... Passou... Que táticas seriam essas? Né? Passou do tempo, mas não tem como, né? Bastante coisa que a gente precisa falar. Foi ótimo, foi realmente... Já tem pessoas querendo fazer perguntas aqui, mas a gente tem que esperar para a hora certa, né? Eu vou fechar aqui seu áudio e vou abrir o áudio dos próximos que vão falar, tá? Vamos lá. Agora, pela nossa dinâmica, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para a fase da nossa mesa redonda virtual, né? E o nosso objetivo é trazer componentes, né? Representantes de uma família, vamos dizer assim, que a gente consiga reunir gerações, né? Para a gente poder saber, que é a pergunta bem básica que eu vou fazer para essas pessoas convidadas, né? Que constituem uma família fictícia, não necessariamente uma família real, mas
o que vocês têm feito para lidar com a ansiedade nesse período de quarentena, né? Porque não tem como a gente dizer que, não estou ansioso, nada. Como o Dr. Paulo mesmo falou, né? A gente tem níveis. Alguns estão conseguindo, né, manter e viver num nível de ansiedade menor. Outros num nível mais equilibrado e outros num nível alto. E a gente também tem os ciclos, né? Às vezes tem hora que a gente vai lá no pico da ansiedade, depois consegue aí reverter e baixa, enfim. A gente tem os nossos momentos também, né? Então eu vou fazer agora, eu vou abrir aqui o vídeo e o áudio para um casal que eu convidei, né, de uma família, que é a Gisele. Vou abrir aqui a Gisele para vocês conhecerem. E ela vai falar rapidamente exatamente sobre essa pergunta, né? O que ela tem feito para poder, nesse momento, driblar a ansiedade, que é um vilão, né? Não tem como a gente dizer que a gente está sabendo lidar, que está tranquilo para todo mundo. Não está tranquilo, mas a gente tem que fazer a vida andar, né? Então, Gisele, conta pra gente aí como é que tá a sua rotina. Depois eu vou fechando o seu microfone e vou abrindo das outras pessoas, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Eu quero parabenizar esse médico. Que médico é esse? Tá assim, em extinção no planeta Terra, né? Que tem essa visão global, que tem essa visão holística nossa, eu poderia ouvir essa pessoa assim a noite inteira. Muito obrigada, Carla, de ter colocado ele aqui perto da gente. Eu fiquei olhando para minha mãe assim, viu? Olha ela, tô ouvindo. Foi muito pertinente tudo. Ela falou assim, eu sinto tudo isso que ele está falando. Eu estou sentindo. Ela se identificou muito. Ela ótimo. E a minha tia estão assistindo. E eu também me identifiquei. Eu cuido de pessoas, eu sou fisioterapeuta, eu trato de famílias, de crianças especiais, de famílias que precisam de apoio. E quem é que me apoia, né? E como é que essa ansiedade bate na minha porta? Como é que eu estou administrando? E nessa minha loucura de isolamento inicial, de clínica fechada, de sem perspectiva do que a gente vai fazer, eu botei para fora um curso de mediação físico-emocional que eu estava dentro de mim há um tempão, sem me sentir capaz de colocar em prática, de passar para frente, sem me sentir capaz de fazer um monte de coisa. Eu falei, mas agora eu consigo. E eu canalizei essa ansiedade, que não deixa de ser, essa pressa de exteriorizar um projeto, uma vontade, e mais ou menos isso. E como mãe, não é fácil não, porque administrar essa novidade dos deveres dentro de casa, que elas não são homeschooling, né? Elas são alunas de colégio normal, como elas pedem para sair, quando elas pedem, mãe, eu quero ver minhas amigas, eu quero ir para a escola, nunca pensei que eu pudesse falar isso, que eu quero ir para a escola. Elas falam. E eu quero que as minhas amigas venham aqui, eu quero ir na casa das minhas amigas. E aí, para explicar para elas, a gente até explica, mas elas interiorizar, entender e aceitar é mais difícil. Então é isso, acho que eu falei tudo. Rafael? Oi! Pronto, agora eu vou botar... Animado pelo jeito. Vamos que vamos. E aí, como é que está sendo a sua rotina, esse momento de quarentena? Como é que você está se sentindo e passando por isso? Para mim não está sendo muito fácil não, né? Porque essa ansiedade aí que o doutor falou está batendo a porta aqui com força total. E aí eu me peguei a um início de depressão e saí de casa, fui lá embaixo, fui conversar com alguém e estou tentando, agora que a gente está voltando aos pouquinhos, né, ao trabalho, a gente tem uma clínica chamada Casa Vida aqui em Teresópolis e agora que a gente está começando a receber 4 pacientes que pediram para voltar para a nossa hidroterapia
E aí agora está começando a dar umas parecidas, né? Então, assim, eu estou tentando fugir dessa coisa que quer me pegar aqui e estou conseguindo. Ela vem de lá, eu rebato de cá e vamos que vamos. Tem que E ser. é isso. Claro, claro. E cada um tem uma maneira de reagir, né? E foi como o doutor falou, a gente não pode deixar essa coisa pegar a gente, porque isso realmente pode transformar em alguma doença, se a gente estiver com a imunidade baixa, né? E baixar em um hospital agora não tá legal não, né? Arriscado você sair de lá com Covid até. Então, assim, para mim, eu tô lutando, né? Eu tô lutando. Dia sábado agora eu peguei o microfone e fui cantar. Aí vou fazer uma live. Vou fazer uma live para vocês. Aí eu fui perturbar a galera. Então eu tô tentando buscar algumas maneiras assim de eu sair dessa ansiedade, de eu sair desse, né? A gente fica pensando na clínica, o que pode acontecer, né? Pensando nos 6 fisioterapeutas lá que precisam, que colaboradores nossos, né? Que precisam da Casa Vida. Então assim, não tem sido fácil não. Dentro de casa também, as meninas hoje não dormiram, não conseguiram dormir, passaram aqui, elas aqui, ó. Passaram a noite em claro, falaram que iam ver o sol raiar, pintaram minha unha de madrugada, e tem sido assim, é uma ansiedade total, mas a gente vai controlando do jeito que dá. Então, vamos aproveitar, já que elas estão do seu lado, passa para elas contarem como é que está sendo a experiência. Vai, Rafaela. Se apresenta para todo mundo, Rafinha. Eu sou a Rafaela. Ana Rafaela, filha da Gisele. Como é que você está passando aí pela quarentena? Como é que está aí no nível de ansiedade? Como é que você está passando por tudo isso? Eu tô bem difícil, porque eu tenho muito dever e tô sem ver minhas amigas. Bem pior. Eu ouvir você. O que foi? O problema maior é deixar de ver, né? O social, né? Aham. Então tá bom. Hoje a madrugada foi tensa, né? Ficaram acordados, foram dormir de manhã. Levantaram na hora do almoço. Ficaram fazendo o que de madrugada? Então a unha do papai. Eu tava dormindo, elas pintaram minha unha. Fizemos café da manhã. Fizeram café da manhã. Não, ele foi mal agradecido. Papai foi mal agradecido. Cheio de sono, elas jogando café da manhã em cima do papai. Bom, É então isso. vamos lá. Eu vou passar agora, deixa eu fechar aqui o seu, Rafael. Vou passar para a dona Nice, né? E agora a gente vai falar com a mãe da Gisele, que está no isolamento junto lá na casa, né? Olá, Oi. tudo bom, dona Nice? Oi, tudo bem, Carla? Agora já é boa noite, não é mais boa tarde, né? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Conta rapidinho aí pra gente, a gente está com o tempo corrido, mas como é que está sendo essa experiência da quarentena, da ansiedade, o que vocês têm feito, como que está lidando com isso? Olha, para mim está sendo bem difícil, porque, na verdade, eu peguei aí uma fase bem difícil na minha vida, sou de radioterapia, que eu tirei um nódulo na mama, maligno, e tive que fazer radioterapia em Petrópolis. 18 radioterapias, e aí nessa fase das radioterapias foi quando começou o isolamento, quarentena, né? Eles pediam para ficar em casa e eu tinha que ir para o tratamento, eu não podia ficar sem o tratamento, né? Já 6 meses operada e sem tratamento, que eu não conseguia fazer. Quando eu consegui, começou a quarentena. Mas eu tive que ir assim mesmo, mas não foi fácil para mim, não. Porque eu sou muito ansiosa, tudo que o médico falou aí, o doutor falou aí, me identifiquei muito. Esses gatilhos aí que ele falou, esse monte de gatilhos, eu tenho um de montão dentro de mim, inclusive até eu tenho uma fibrilação arterial crônica. Ela vem mais da ansiedade. E eu tenho eu já tenho uns 15, 16 anos que eu tenho essa fibrilação, e eu tomo remédio há anos, e tomo um calmante há anos, que eu não consigo ficar sem um calmante,
remédio para coração, pressão, para tudo. E agora, com esse problema do câncer, piorou. Por quê? Deu tudo errado, na verdade, o tratamento não deu certinho. Eu fiquei uns 3 meses sem resultado de exame, 3 meses sem tratamento, 3 meses sem saber o que ia acontecer comigo. Então, eu fiquei 3 meses praticamente assim, à deriva. Sabe um barco perdido? Eu fiquei assim. Eu não sabia o que fazer da minha vida. E me agarrei com Deus e com a minha família, com a minha filha, com meu filho, todo mundo me dando força. E comecei o tratamento. E fiz esse tratamento agora. Tem 1 semana que eu terminei. E não foi fácil porque eu tive arritmia. Eu tive ansiedade demais. Eu achei que eu ia ficar com coronavírus, que eu botava 2 máscaras, lenço. Tipo assim, uma coisa assim bem estranha. Eu não consegui perto das pessoas no carro da saúde, encostando nas pessoas ao mesmo tempo, achando que eu estava pegando o vírus já. Eu já estava doente. Então, eu me vi doente de várias maneiras. Várias vezes eu me vi doente. Eu me vi muito mal mesmo. Como o médico falou aí, o doutor, eu fiquei lá na frente, me vendo já no hospital, se eu caísse, se eu desmaiasse, o que ia ser de mim, o que ia acontecer comigo, eu ia parar no hospital. Então, foi muito difícil, foi muito difícil. E agora, a última, eu faltei uma radioterapia, porque eu cheguei na Secretaria da Saúde com uma arritmia, suando, a pressão baixíssima, a pressão estava 8/6, e eles não me levaram, não deixaram eu ir fazer a rádio em Petrópolis, porque eu tive um pânico, entendeu? Então, foi bem difícil para mim, não foi fácil, não. Agora, estou aqui, em casa de novo, e tentando me organizar, né? O emocional não está sendo fácil, mas eu estou indo devagar. Eu acho que eu vou conseguir. Vai, com certeza, dona Anice. A gente está aqui torcendo também. Bom, agora a gente vai chamar a Júlia, que é a nossa representante aqui da juventude, né? Eu tenho 19 anos, estudo medicina veterinária na UF. E no começo dessa quarentena, para mim, a quarentena começou no dia que eu começar minhas aulas ainda. Então, no começo, eu encarei como se fosse uma extensão das férias. Eu fiquei vivendo como se não tivesse que fazer nada, não montei rotina nenhuma, ficava o dia inteiro vendo série. E estava tranquila, não estava muito ansiosa por isso. Mas depois que eu vi que ia se estender, a ansiedade começou a chegar e eu vi que tinha que montar também uma rotina, tinha que buscar fazer outras coisas. E aí eu comecei a criar novos hábitos que eu já tenho também, mas não pratico com tanta constância, pela falta de tempo, às vezes. Então, eu sou uma pessoa que sempre gosta de meditar, que quando eu estou ansiosa, a primeira coisa que eu faço. Mas é claro que a gente geralmente procura isso no momento que a gente está precisando. E agora eu estou criando esse hábito maior na rotina, porque é um momento que a ansiedade fica a 1000. E ainda mais para mim, que eu não estou tendo nada fixo que tenho que fazer, porque eu estou sem aula, sem estágio, sem nada, acaba ficando difícil por isso, mas aí a gente tem que buscar outras formas para tentar melhorar. Então, eu estou aprendendo uma nova língua, decidi treinar algumas coisas de meditação, treinar mais yoga, estou jogando mais para atividade física, também buscando ficar mais com a família, porque a gente sempre também tem uma desculpa, estou cansado, preciso trabalhar, e a gente acaba não dando atenção para as pessoas que estão sempre perto. Então é bom esse momento também para a gente olhar para quem está sempre do nosso lado, encarar como uma forma de aproveitar a família, de fazer o nosso lazer ser isso, de ficar em casa. Então está sendo bom porque eu estou descobrindo novas coisas que eu gosto de fazer também, estou criando um hábito de leitura. Então, estou controlando bem a ansiedade, estou aprendendo a arrumar mais casa, fazer comida, tudo direitinho. E isso está me ajudando bastante a criar uma rotina assim, mais fixa. Então, no momento, às vezes tem algum surto de ansiedade quando vem alguma notícia nova, e aí quando a gente percebe a situação que está vivendo. Mas, assim, quando crio uma rotina com coisas que eu gosto, que controlam a ansiedade também faz eu ficar bem melhor.
Tá ótimo, Júlia. Obrigada pela sua contribuição. Você vê como é que a juventude está antenada, né? Acho interessante isso, assim, você buscando, você com a cabeça jovem, podia estar dormindo até tarde, né? Sem fazer muita coisa, mas está buscando manter uma rotina equilibrada, saudável. Isso é um ótimo exemplo, né? Para a sua geração. Obrigada, viu? Eu acho que é bem interessante. Eu fui anotando algumas coisas aqui, que foi uma fala do doutor Paulo, né, que eu achei bem interessante, porque eu já tive essa dúvida um dia, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas ele falou: ansiedade é um sentimento. Eu já pensei sobre isso. Eu falei, poxa, depressão é um sentimento? Ansiedade é um sentimento? O que é? Porque a gente sabe que esses fatores, eles causam doenças, né? Mas eu tinha dúvida sobre a classificação, né? O que é a ansiedade, afinal? Aí eu vou passar aqui o microfone para o doutor Paulo, que é para ele poder explicar um pouquinho essa coisa, né? Porque se a gente entende que isso é um sentimento, a gente consegue olhar para ele de uma outra forma, né? Pô, eu estou sentindo ansiedade, da mesma forma que eu sinto alegria, que eu sinto tristeza, que eu sinto raiva, que eu sinto dor. Eu sinto várias coisas, né? A gente tem muitos sentimentos. Eu sinto traição, né? A gente se sente traído, a gente se sente emocionado, e aí a gente se sente ansioso. Eu falei, nossa, eu já tinha feito essa pergunta para mim uma vez, né? Se a ansiedade é um sentimento, o que é ansiedade no final do dia, né? A ansiedade é um fenômeno psíquico, né? É a mesma coisa que você querer definir saudade, né? Como é que você vai definir saudade? Saudade é um sentimento, mas você não consegue dizer, claro, não é tão fácil como a raiva. A raiva ela é óbvia, porque você descreve a raiva. O sujeito fica enfurecido, quer bater em todo mundo. Essa é fácil, né? Mas a saudade, você sente saudade, é um sentimento, você sente saudade, ela expressa de maneiras diferentes em cada um, né? Um sente saudade, chora, o outro sente saudade e sente, sabe, um bem-estar com aquela saudade, tem de tudo, né? Então, na verdade, a ansiedade está dentro dessa classificação, porque ela não é um fenômeno orgânico. Por exemplo, qual é a diferença entre ansiedade e angústia? Angústia é a localização orgânica do fenômeno da ansiedade. Então, o fenômeno da ansiedade é um fenômeno psíquico. Psíquico, a gente chama que é psíquico porque ele não é uma emoção isolada, né? A alegria, você vai descrever a alegria como? Como é que você descreve a alegria? Eu descrevo a alegria porque a pessoa sorri, ela está feliz. Você continua a descrever o efeito físico da alegria, mas o sentimento alegria você tem dificuldade de descrever. A ansiedade tem esse sentido também. Eu tenho uma sensação de que algo me ameaça. Essa sensação de que algo me ameaça é um sentimento. Eu tenho um sentimento de que algo me ameaça. E eu posso traduzir isso por medo, né? Então, esse medo de algo que me ameaça, ameaça em que sentido? Me ameaça fisicamente, me ameaça num plano, numa ideia, num projeto que eu queria ter, ou uma pessoa que eu queria ser. A Júlia falou, vou estudar medicina veterinária, e aí, na hora que eu vou entrar, pronto, o motor do carro morreu na hora que eu vou entrar, né? E aí não consegue entrar no negócio. E aquilo gerou uma expectativa. Vou iniciar minha faculdade e não inicia, né? Ou então inicia e não continua naquele momento. Então, essa expectativa, esse fenômeno que acontece ameaçou uma perspectiva que você tinha na sua vida. Uma perspectiva ou um estado de espírito, ou então uma ameaça física mesmo à pessoa, né? Eu tenho, para vocês terem uma ideia, na medicina, no curso de medicina, ao longo dos 6 anos, mais da metade dos alunos vão fazer uso de medicamento ansiolítico, porque é um curso muito forte, um curso pesado, e você está lidando com a vida das pessoas, com a ameaça de dano à vida do outro. E você pode ser a pessoa que vai conseguir contornar aquilo.
Olha o tamanho da responsabilidade. Imagina o tamanho da ansiedade que você já fica submetido. Só que muitos jovens dessa geração, mais especificamente, não conseguem se preparar suficientemente para enfrentar esse desafio emocional. Enfrentar desafio emocional é natural da vida, né? Então, a gente vai enfrentar esses desafios emocionais, existenciais e físicos, né, de sobrevivência, etc., desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, né? Então, todos enfrentam esses desafios. E a gente enfrenta o desafio e supera, desafio e supera, desafio e supera. Onde está o problema? Quando eu não supero. Quando aquele desafio, vem outro desafio, vem mais outro desafio, e ele vai comprometer aquilo que eu idealizei que seria bom para a minha vida ou para a vida de outras pessoas, né? E aí é que começa a geração de dano. Eu começo a gerar um dano no meu circuito emocional, eu começo a gerar gatilhos artificiais para a minha ansiedade, de coisas que não existem, mas eu imagino que poderia existir e dispara todo o processo. O seu cérebro não sabe interpretar aquilo que é verdadeiro que está acontecendo daquilo que não é verdadeiro. Ele responde à provocação. Se você fechar os olhos e imaginar uma tragédia, uma perda de alguém um familiar querido e tal, você vai começar a chorar. Ué, mas como é que você está chorando se você sabe que aquilo não é verdade? Porque teu cérebro não sabe. Ele recebeu aquela informação, ele descarrega. Ele fala, ó, é esse o sentimento que tem que imperar. Então, você não tem uma interpretação à parte. Então, esses fenômenos, quando eu projeto, como a outra pessoa falou, acho que foi a mãe da Gisele, né? Colocou, não, eu comecei a imaginar eu indo para o hospital e aí eu desmaiando e não tendo equipamento. Tudo isso está na tua mente, não está no mundo real. Você produziu aquele material. Só que o teu cérebro interpretou que aquilo ali é verdade. Ele não está distinguindo. E aí ele gera os mesmos efeitos, que como uma situação verdadeira acontece. Esse é o fenômeno que gera um adoecimento sério e importante. E é o que está acontecendo nas pessoas que estão em casa, né? Elas estão em casa, o tempo todo a televisão fica anunciando a ameaça. Hoje morreram 1.000, amanhã morreu 2.000, amanhã 3.000. Você fica ouvindo aquilo, você fala, o próximo sou eu. Né? Tem milhões de pessoas, mas você jura que o próximo é você. Você entra num estado de ansiedade que você não consegue mais sair dele, você entra num looping, né, de alimentação daquilo ali. Aí tem teria que ter um outro encontro para falar do fenômeno psicológico, como é que ele gera, né? Agora, só mais um dado. Perder o sono nesse período é você, a torcida do Flamengo, do Corinthians, junto. As pessoas estão acordando 3 horas da manhã e não estão conseguindo dormir mais, né? As pessoas não estão conseguindo dormir, estão varando noite, que nem as meninas acabaram de dizer aí. Isso está sendo um fenômeno super comum por causa do excesso de ansiedade a qual a gente foi exposto. A gente está entrando em fadiga e com hiperatividade mental, provocada muito pela internet e pelo uso excessivo da mídia eletrônica. Doutor, eu tenho uma dúvida que eu não sei se tem alguma dica, alguma forma da gente identificar. Se você tiver alguma orientação, acho que vai ser bom para todo mundo, né? Quando a gente fala de ansiedade, de estresse, de medo, qualquer sentimento, qualquer emoção dessas que faz a gente, né, ficar com o coração acelerado, alerta, né, que traz uma certa sentido de ameaça, que é importante a gente ter medo, é importante a gente ter um nível pequeno de estresse, que coloca a gente também para sair daquele estado de inércia, né? Um pouco de ansiedade também faz parte, nós somos seres humanos, então eu acho que não existe um mundo sem ansiedade, sem estresse, né? Sem medo, faz parte da vida. E existe o nível, esse é um nível baixo, né? E existe aquele nível que seria o nível baixo seria o nível bom, né? O ideal. E existe o nível alto, que é um nível mau, que na verdade pode trazer, né, doenças e consequências graves para a saúde, enfim. E aí, se o nível mau, que é o nível alto, ele já está trazendo prejuízos, existe alguma forma, alguma dica para a gente conseguir enxergar, tipo assim, o meio do caminho, né? Ele está subindo, daqui a pouco ele vai estar num nível alto, eu vou perder o controle e vou adoecer.
esse meio do caminho que seria o equilíbrio, né? O ideal da vida, né? Você conseguir manter nem tão baixo, que às vezes a gente não consegue, né? A gente tem aí os fatores, milhões de fatores na vida que tiram a gente do nosso eixo, né? Mas normalmente a gente só consegue perceber quando a gente já tem sintoma. Já está meio com a fadiga, né? Você já está acamado, você já está com a dor no pescoço, que eu tenho uma dor, né, aqui de cervical que é meio crônica, já faz meses que eu tô com ela. E assim, como é que a gente faz para perceber antes do sintoma aparecer? Tem algum jeito? Diz que tem. Tem um jeito, sim, com certeza. Tem vários jeitos, na verdade, né? A nossa fisioterapeuta que começou o encontro, ela já fez um primeiro trabalho. Ela começou a trabalhar através do corpo e da respiração, uma maneira de você canalizar essa energia para você dar um movimento para ela. Porque é isso que você falou. A ansiedade e o estresse, eles são necessários para você se movimentar. Só que você não submete ninguém a um estresse permanente para ela se movimentar. Não precisa. Uhum. O que acontece é que a sociedade que a gente criou, ela impôs isso a todo mundo. Então, ou a gente consegue, através de táticas que aliviam essa preocupação futura, que sejam táticas meditativas, táticas que fazem você trabalhar suas projeções de visão, idealização de mundo, para você reduzir a impulsividade para controlar o mundo e a vida. Quer dizer, quando você vai trabalhar todos esses componentes que você tem que desamarrar para poder soltar esse estado de tensão que você mesmo criou, você, quando trabalha isso, naturalmente, essa ansiedade ela não vai entrar da forma que entrava antes. Ela vai entrar e vai embora. Se você pratica uma atividade física, se você dança, se você tem uma produção artística, você senta, toca um violão, toca um piano, faz alguma coisa, que a expressão da arte é uma das melhores que existe para você poder canalizar isso. Se você está em contato com a natureza, você planta um vaso de planta, você conversa com a sua flor, pode ser chamado de maluco, não tem problema. Conversa com a sua planta, conversa com o seu animal de estimação, você brinca, né? Você brinca com sua família, brinca com o filho, brinca com o neto, brinca com quem for. Você vai trazendo leveza para os fenômenos que podem potencializar a sua pré-ocupação, que é ocupar-se antecipadamente daquilo que poderia acontecer. Então, esses trabalhos, eles são essenciais para você canalizar essa energia que tá aprisionada em você. Agora, o que a gente faz? A gente bebe, né? Tomei todas essa noite, fui para uma festa, bebi, isso já aliviou a ansiedade? Não aliviou. Você pode dizer até, não, eu tomei uma taçazinha, uma dosezinha de vinho para aliviar a noite. Isso é para poder relaxar um pouquinho. Relaxa mesmo. Por quê? Porque o álcool tem efeito sedativo, da mesma maneira que o Rivotril, da mesma maneira que o Lexotan, que o diazepam, os ansiolíticos, né? Então, ele vai ter essa dose. É benéfico. Não vai fazer um mal se for uma dosezinha pequena, né? Porque os europeus bebem sempre, na refeição, etc., mas não bebe de encher a cara. Mas o cara, para aliviar a ansiedade dele, ele quer encher a cara, ele quer tomar um engradado de cerveja, ou ela quer tomar um engradado de cerveja, tomar vodka, tomar um monte de coisa. E ela perde a noção. Ela não tratou ansiedade nenhuma. Ela não cuidou da ansiedade dela. Ela dopou durante um período e que vai voltar aquilo tudo de novo. Só tem uma maneira de você se livrar da ansiedade. Você trabalhar os seus processos psíquicos que conduzem a esse sentimento de ansiedade permanente. Não tem outra maneira. Aí você quer aliviar a sua ansiedade, você liga um filme que só vê tragédia no filme. O cara corta a cabeça, voa braço, perna para cada lado. Isso vai gerar mais ansiedade. Como é que você quer combater a tua ansiedade com fenômenos geradores de ansiedade? Não funciona isso. Pode ser que temporariamente aquilo te distraia, mas não te tira da ansiedade. Então, a gente se engana com circuitos que a sociedade monta, fingindo que você está se distraindo, que você está aliviando, e, na verdade, não está, né? Não sei se eu consegui deixar vocês mais ansiosos ou mais aliviados com o que eu falei, né? Não, mas foi ótimo.
Foi ótimo. Inclusive, quando você tocou nesse assunto aí, você deu o exemplo de série, né? Série, filmes, né? Violentos. Eu me lembrei muito de quando eu maratonei The Walking Dead, porque eu até hoje eu adoro, tá? Eu adoro, eu fico chateada porque eu não vejo mais, porque as novas temporadas foram saindo e eu percebi que aquilo ali estava me causando mal. E olha que eu passei um carnaval de 2017, não lembro qual, os 4 dias, eu e meu marido, cara, maratonando temporada a temporada. Eu tive 3 crises de pânico naquela época. Olha, Eu acordava de madrugada, eu não sabia que era isso, porque eu não sonhava, não tinha nada que me sinalizasse. Mas eu comecei a achar estranho, porque eu nunca tinha tido isso na vida. E eu comecei a ter no período que eu estava assistindo a série. Aí alguma coisa me deu aquele insight. Eu falei, pô, vou parar de assistir isso, que eu acho que isso está me deixando angustiada. Não deu outra, nunca mais eu tive. Aí eu fico com vontade de assistir, porque eu gosto. Mas eu vejo que me faz mal, entendeu? Eu falei, pô, vou fazer um negócio que me faz mal. Aí eu desisti. A gente não se dá conta, né? Porque as pessoas vão dizendo, é divertido, não faz mal nenhum. Faz sim. Faz Isso mal sim. é aquele processo da autoobservação, é você se respeitar, você perceber. Às vezes você gosta muito de beber, mas você tem que ter a consciência que a bebida em excesso não vai te fazer bem. Então, são as escolhas, né? Que a gente faz. Ela pode agravar vários quadros seus, né? Enfim. Sim. Então, assim, não é uma coisa moralista, né? De dizer, não pode isso, não pode aquilo, não é show de não pode. Não. É você perceber aquilo que te afeta. Por exemplo, você é muito ansioso. Ótimo, ansiosa. E você se enche de café. Você toma café, você toma mate, você toma Coca-Cola. Para com isso, você está tomando cafeína. Então, se você já tem uma descarga de adrenalina, né, no corpo, que o corpo está se ressentindo daquilo, você joga mais primos da adrenalina, que é a cafeína, você não é possível, vai estragar. É lógico que o seu organismo vai estragar, não tem como fazer isso. Mas eu adoro café. Tá, então tá bom. Então você não adianta reclamar da ansiedade, você continua a alimentar aquilo que te provoca ansiedade. Convive com ela, então. Cria mecanismos para poder driblar essa ansiedade. Agora, você também não contribui em nada e quer que por milagre aquilo aconteça, não acontece. Não acontece. A gente tem que sair do lugar da vítima e ir para o lugar do protagonismo da sua vida. Você é protagonista. A tua vida depende das suas escolhas. Você vai ter que fazer as melhores escolhas para você. Pode ser que para o outro sirva, mas para você não serve, então, se para mim não serve, não interessa. Eu não posso usar, né? Então, é isso. Tem que ter um pouco de assumir as escolhas que faz e a responsabilidade pelos caminhos que adota na própria vida, né? Isso. Tá ótimo, doutor. Obrigada. Foi muito bom. Até tinha umas 2 pessoas aqui na lista de espera que queriam falar, mas não vai dar tempo, porque já são quase 6h30. Eu vou chamar a Babi para fazer agora esse fechamento rápido, trazer aqui algum tipo de reflexão, que sempre é muito interessante as coisas que ela traz, né? Tudo bem, querida? Tudo bem, Paulo, maravilha te escutar, Gi, todo mundo. Vou direto ao ponto, que o tempo é curto. Exato. E já aproveitando aqui e me inspirando na fala de cada um, eu vou logo trazendo para a gente perceber que toda essa ansiedade, ela vem de uma sensação muito grande de impotência, da nossa capacidade de perceber a gente muito pequeno diante da vida, né? Até como se a vida fosse uma ameaça a quem a gente é. Parece que a gente está de um lado do campo e a vida do outro, e a gente tentando fazer um gol e a vida está impedindo. Então, assim, o meu convite aqui, né, é de trazer essa reflexão, de entender que a gente tem um grande poder na mão, que é dar significado e valor para quem a gente é e para que a vida é. Aonde a gente está colocando realmente a nossa crença, né? O medo e a fé são crenças em algo invisível, como o Paulo bem trouxe aqui. A gente imagina e idealiza coisas que, na maioria das vezes, nem acontece. Então, a gente está investindo o nosso tempo e a nossa responsabilidade, o nosso poder de escolha, de perceber aonde a gente está investindo a maior parte da nossa emoção, da nossa energia, dos nossos pensamentos, né? Sair desse lugar de impotência é a gente começar a entender que essa ferramenta, que a nossa capacidade de pensar, de sentir, ela pode sim ser redirecionada, ser colocada e focada para uma fé em algo melhor, a fé no bem que nós temos e somos,
A gente passa a maior parte do dia só pontuando as coisas, talvez, de fragilidades ou coisas que a gente entende e percebe como errado dentro da nossa casa. É o marido que não fez o que a gente queria, é o filho que está fazendo aqui. Pouco a gente perdeu um pouco essa fé no bem, essa fé no outro, essa fé do outro te surpreender. A gente não educa o nosso olhar para apreciar o que está aqui. E a coisa é muito breve, a coisa passa muito rápida. E daqui a pouco a gente está com saudade da gente mesmo, né? A gente está com saudade do que foi. E nesse tempo agora, que é o presente, a gente está conseguindo realmente avaliar, intencionar. Vocês usam o que vocês quiserem aí. Um áudio aberto. Carlinhos, acho que tem um áudio aberto. Eu já arrumei. Tinha sim. Foi? Foi. Então, assim, o que eu quero trazer aqui de inspiração para vocês, né? Porque eu posso entregar aqui do meu coração para vocês. É a gente entender que fé é essa. A fé, ela está no bem ou ela está no medo? Aonde a gente está investindo o nosso tempo e a nossa energia? Né? Entender que isso é a nossa potência, que parece que a gente não está criando ressonância, que a gente pensar assim não vai fazer muito impacto na vida, e vai fazer sim. Porque aqui nós, como uma primeira célula, bem nutridas, a gente consegue nutrir o outro, a gente nutre a nossa casa, e a gente pode nutrir quando a gente puder ir lá para fora. Então, energeticamente, vamos imaginar assim, se a gente conseguisse ver esse campo que está ao nosso redor, ele é nutrido com o nosso sentimento e com o nosso pensamento. Então, assim, para finalizar, aonde você está colocando o seu poder de crer? Aonde está a sua fé? Ela está no bem? É quase como se a gente falasse assim, agora é o nosso momento de realmente colocar o nosso testemunho. Né? A gente, até agora na nossa vida, aonde a gente colocou mais o nosso foco? Agora é a hora de fazer a modificação, porque agora, nesse presente, vai ser o resultado de amanhã. Se a gente parar de pensar muito no amanhã e realmente agir no agora, dentro da casa, é agora, sou eu e eu aqui, como eu lido comigo mesmo. Se eu começar a entender e a ficar no presente, o que vai vir depois vai ser resultado disso aqui. Mas se eu não estiver aqui no presente, eu não vou modular o que vem. Se a gente estiver realmente empenhado em agir agora, aqui, agora, e aceitar o presente, diminui a nossa saudade, diminui o arrependimento, diminui a ansiedade, porque a gente não se dá conta da potência que somos agora. E para encerrar, eu acho que todo mundo aqui, eu, mãe, e pais, e mães, e irmãos, e... Gente, o tempo passa, e passa mesmo. E depois é muito ruim a gente se arrepender do que a gente deixou de sentir, do que a gente deixou de ver, de estar presente diante do outro, de fazer um exercício de apreciar quem está na nossa frente. A gente não tem esse quase que uma soberba de achar que a gente está no controle da vida. Você não sabe qual é o seu tempo aqui. Eu acho que a gente precisa abraçar também todas as possibilidades, que quando a gente encara e a gente abraça, o medo ele se desfaz, como se a gente acende a luz e vê exatamente o tamanho das coisas. Para a gente viver de verdade, a gente tem que aceitar a morte. Morte e vida, elas estão juntas. A gente começa a viver quando a gente entende que somos finitos em matérias e infinito em energia. E quando a gente entende isso e a gente abraça, a gente para de temer isso, não totalmente, mas assim, a gente alivia, a gente começa a viver. E esse viver e esse bem-estar, ele é acumulativo. E cada vez que você quer viver, você quer viver. Vocês já viram pessoas que às vezes recebem um diagnóstico e elas resolvem começar a fazer tudo o que sempre quiseram fazer? A gente está meio que nesse momento, a gente recebeu um diagnóstico da vida e agora a gente está começando a querer dar conta de coisas, porque parece que a gente não tem mais tempo a perder. A gente perde o medo, a vergonha, a gente cria uma potência. Então, vamos abraçar essa possibilidade, não vamos rejeitar, não. A vida realmente está trazendo para a gente e aí? Você vai validar a sua existência? Qual o valor que ela tem? Qual é o seu significado? O significado das suas relações? Quem está do seu lado? E aí? Agora é com você. Abraça os riscos, que a vida é um risco. Abre mão do controle e começa a viver de verdade. Eu falo assim, inspirada nesse assunto,
bem tocada quando assim que eu entrei aqui, daí assim que me uni a vocês energeticamente com o meu coração aqui, me veio muito essa questão da brevidade, do tempo, como a coisa não é mais palpável, como a coisa foge, como eu tenho tanta saudade da mãe que eu poderia ter sido, ou de quem passou pela minha vida, e agora é o meu momento de estar aqui de frente. Então, assim, vamos abraçar a riqueza do momento, do presente e do que a vida é. Obrigada, querida. Essas inspirações que você tem sempre são assim. É como eu te falei outro dia, né? Você é um mel que adoça, assim, né? De nossos momentos, trazendo essas mensagens que fazem a gente refletir bastante, né? Obrigada, viu? Olha, Capinha, só para fechar muito, falei isso hoje, assim, só para dar mais uma, enfim, são mergulhos que eu faço. A gente realmente só dá valor para a liberdade, essa liberdade interior, essa liberdade de ir e vir, a liberdade emocional, a gente não para um nível mais profundo, quando a gente quando a gente já esteve presa, né? A dependência emocional ou a dependência de qualquer natureza, ela cria uma vontade muito grande de liberdade. Então, qualquer situação que de alguma forma cerceia, ela cria uma vontade natural nossa, que é a coisa mais linda que a gente tem, de superação. Então, vamos pegar essa vontade, sabe, de se superar, de dar essa liberdade que a gente tanto quer de ir e vir, mas para a liberdade interior, de assumir quem a gente é, da gente conseguir ser mais verdadeiro diante do outro, dessa espontaneidade, de largar um pouco toda a tentativa de controle, ou o ego dizendo isso ou aquilo, tipo, isso tem uma hora que a gente não vai mais aguentar. E talvez esse acordar de madrugada e essa ansiedade seja um grito da sua alma, querendo sair e ser quem ela é. Dentro de casa mesmo, na frente do espelho, sabe? Essa capacidade que a gente tem de amar a vida, amar a gente, amar cada pedacinho do nosso corpo. Eu acho que isso é acumulativo e eu acho que o bem-estar realmente a gente vai treinando a nossa mente, o nosso cérebro, a química do nosso corpo. O Paulo pode até falar um pouco sobre isso. A descarga que a gente tem de hormônio no nosso corpo, bem-estar, a gente pode produzir. Somos potentes, não somos criaturas impotentes e dependentes. Somos livres, somos potentes. É quase uma bandeira que eu levo porque já também me senti muito aprisionada dentro de mim mesma. Obrigada, querida. Tá, obrigada pela sua mensagem linda. Bom, gente, agora a gente vai partir aqui para o nosso encerramento. Na verdade, já passamos até do horário previsto de 6h30, já são 6h39, temos 9 minutos aí de avanço, né? O meu planejamento inicial era da gente poder assistir um vídeo. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui, são só 4 minutos mesmo, né? Mas, de qualquer forma, eu já quero agradecer a presença de todo mundo. Sou muito grata por todos que estiveram aqui, essa disponibilidade, essa vontade de poder compartilhar, né? Trocar um pouco e ter um momento nosso, né? De família. E claro que esse é o primeiro encontro, a gente sabe que tem muita coisa que a gente pode melhorar. Eu espero que vocês possam me procurar, porque a maioria de vocês sabem onde me achar, até mesmo nas redes sociais, né, da Well for All, para me trazer feedbacks, dar ideias, sugestões, o que vocês gostaram, o que vocês acham que pode ter para os próximos encontros, já que a gente vai fazer aí uma série, né, semanal, a gente vai estar sempre junto. Então, ideias, sugestões, feedbacks, tudo isso eu sou super aberta e eu realmente preciso, que é para a gente poder estar sempre pensando em novas formas de levar experiências de bem-estar, experiências humanas de bem-estar para as pessoas, para os lares, para as famílias, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Semana que vem vai ter mais e nas outras também. Cada semana vai ser uma estrutura diferente, um modelo diferente. A gente não está pensando em criar uma experiência única e repetida, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês participem dos próximos encontros também. E eu estou super aberta para ouvir de vocês aí os feedbacks, tá bom? Eu vou deixar rolando esse vídeo, que é um vídeo que eu gosto bastante, porque ele fala é um conceito de família diferente, né?
A gente conhece família como as pessoas que têm aí a nossa relação genética, né, e tudo mais, que é o conceito tradicional de família. Mas eu não sei se vocês conhecem, né, o Marcos Piangers, eu sou super fã dele. Eu até recomendo muito que vocês, quem não conheça, procure pelo Marcos Piangers no YouTube e assistam os outros vídeos dele, porque ele é um poeta, na minha opinião. Ele tem uma visão de mundo assim muito incrível. E eu queria deixar essa mensagem de família para vocês agora no final. Quem puder assistir, com certeza vai sair, né, com uma boa mensagem também. E quem não puder, de qualquer forma, já fica aqui meu agradecimento. Obrigada a todos, tá? Adorei estar com vocês. Espero estar com vocês nas próximas semanas também, tá bom? Vou botar aqui o vídeo, vamos ver como é que fica, tá bom, gente? Obrigada. Foi no final de uma palestra, o cara esperou toda a fila acabar, em que a gente tava tirando foto, autografando, e aí ele veio para conversar um pouco. Ele falou, cara, você tem 5 minutos? Eu falei, claro. E ele começou a contar a história dele. Ele tinha a minha idade e disse que ele tinha sido abandonado pelo pai, que a mãe engravidou dele muito nova, com uns 14 anos, que o papo era que o pai dele bebia muito, usava drogas, batia na mãe, abandonou a mãe, então, depois de um tempo, faleceu, e ele então se sentia sozinho e muito compelido a ir atrás do seu pai, biológico. E ele me disse assim, cara, eu sinto, eu tenho certeza que meu pai deve estar me procurando, que meu pai com certeza mudou, que ele não bebe mais, que com certeza ele está me procurando, eu preciso encontrar ele. E é uma fantasia super reconfortante. É uma fantasia que eu vivi também, por não ter tido pai. Quando a gente não tem pai, a gente idealiza aquele pai mitológico, aquele herói, aquele cara que certamente está nos procurando, que ele vai chegar e entrar na nossa vida e vai transformar tudo que tem de ruim na nossa vida. Aquele homem que nos deu todas as nossas qualidades. Se eu sou forte hoje é por causa dele. Se eu tenho persistência, resiliência é por causa dele. E a sua mãe é fonte de todos os problemas. A minha mãe não me deu dinheiro, a minha mãe não tem tempo para mim, a minha mãe não me entende. É porque a vida real é muito melhor do que a sua imaginação, cara. Quando a gente não tem a pessoa, é mais fácil amar. É mais fácil amar uma família que você não tem. É mais fácil amar uma pessoa que você não conhece. Enquanto você gasta energia tentando entender e buscar uma pessoa que não estava lá por você, você deixa de valorizar a pessoa que estava lá por você. Trocando fralda, pagando todas as contas, lutando para te passar tudo de bom. As coisas boas que você tem, as suas qualidades não vieram de um pai ausente, vieram de uma mãe presente. É o contrário, a gente idealiza e entra numa fantasia como se aquilo que não existe realmente fosse melhor, porque está idealizado e está só na sua cabeça. A vida real tem treta, a vida real tem discussão, tem dificuldade, tem vontade de desistir. A fantasia não. E é por isso que a gente corre esse risco de optar pela fantasia e não pela vida real, de gastar energia buscando alguém que não existe, em vez de gastar energia valorizando alguém que está do seu lado, que realmente estava lá o tempo todo por você. É melhor você fazer as pazes com uma pessoa que está próxima do que com uma pessoa que nem exista. Foque a sua energia nisso. Família não é DNA. Família não é genética. Família não é sobrenome. Às vezes a sua família pode ser uma pessoa que não tem a mesma genética que você. Você encontra a família num ambiente de afeto. Família é amor. Família é quem você decide que é a sua família. É por isso que existem tantas famílias pouco convencionais e muito felizes. Famílias com pais adotivos, famílias com construções não convencionais, em que todo mundo se sente amado, sente afeto, sente que é uma família estruturada, bem construída. Porque família não é DNA, não é genética. Família é amor. E se você tem isso, você tem tudo que você precisa.